Pequeno e Simpático Pardal Montés é o título que eu escolhi para esta sessão, em que vamos ficar a saber um bocadinho mais acerca desta espécie e da sua situação atual. Esta sessão hoje começa com um mote. E o mote é este: The Sparrow Shall Fall. Quem escreveu isto foi uma escritora chinesa chamada Han Suin. Nós podemos, assim, numa tradição um bocadinho livre, dizer em português: o pardal deve tombar. Eu depois, ao longo da sessão, já vou dar um bocadinho de contexto a esta frase que estou aqui a apresentar no início da sessão. Depois ela vai passar a fazer sentido. Então, o pardal montés é uma ave pertencente à ordem dos passeriformes e à família Passeridae, portanto, que é a família que reúne os pardais e que tem o nome científico Passer montanus. É uma ave relativamente pequena, é mais pequeno que o seu congénere pardal comum, Passer domésticos. Portanto, este pardal montés tem cerca de 14 centímetros e uma envergadura de 16 a 19. E é uma ave que em Portugal é uma ave essencialmente de zonas rurais. Portanto, ele está muito associado a zonas agrícolas com alguns bosques de folhosas, portanto, de árvores de folha redonda. A dieta, como acontece com muitas aves que são também parcialmente granívoras, a dieta varia consoante a época do ano. Portanto, ele alimenta-se muito de matéria vegetal, particularmente de grãos e de sementes, como é próprio destas aves com o bico mais grosso, mas na primavera vai consumir também muita matéria animal, nomeadamente insetos, em particular para dar proteína às crias. As crias precisam de muita proteína para crescer e, portanto, mesmo as aves granívoras vão aproveitar a abundância de insetos que existe na primavera para alimentar as suas crias e lhes dar também aquela força que eles precisam para ter um crescimento mais rápido. O ninho é normalmente em cavidade, portanto, este pardal nidifica em buracos que podem ser em árvores ou em edifícios, tipicamente. Portanto, em árvores serão aquelas árvores que têm buracos, podem ser buracos de pica-paus ou árvores ocas, ou então em cavidades de paredes, por exemplo. Também podem ocupar caixas-ninho, como acontece tipicamente com as aves que nidificam em buracos. A postura varia, tipicamente é entre 2 e 7 ovos, e a incubação, o normal dos passeriformes anda ali à volta das 2 semanas, portanto, neste caso, 11 a 14 dias. O nome científico, neste caso, não tem muita ciência, é bastante intuitivo. Passer vem do latim e significa exatamente pardal, e montanus também vem do latim e significa do monte. Deriva de monte, que é monte, e que tem o genitivo montis, e, portanto, montanus significa que é próprio do monte. Portanto, traduzindo Passer montanus à letra, isto significa-nos pardal do monte. Talvez daí tenha vindo o nome português pardal montés. Embora esta descrição não seja muito exata, porque esta ave também não anda muito nos montes. É uma ave assim mais de meio rural. Em inglês chama-se tree sparrow, que significa pardal das árvores. Também é uma descrição imprecisa, porque eles, embora possam fazer ninho nas árvores, não são provavelmente uma ave muito arborícola. Talvez o nome alemão, que é Feldsperling, que significa pardal do campo, seja um nome que descreve melhor o hábito destas aves. De qualquer forma, o significado é este, pardal do monte, que está presente no nome científico e no nome português. O nome, portanto, a espécie foi descrita originalmente pelo Linneu, está aqui, Passer montanus, mas cá está o parênteses que nos diz que este não é o nome original. O nome original, ou protónimo, era Fringilla montana, porque o Linneu juntou as aves granívoras todas na família não, porque ele não tinha famílias, mas no género Fringilla, e os pardais também foram lá parar, mas pouco tempo depois eles foram separados para um grupo à parte, e o género Passer foi proposto por um ornitólogo francês chamado Mathurin Jacques Brisson,
O Brisson criou muitos géneros, mas não descreveu espécies, porque embora o Brisson acompanhasse o trabalho do Linneu e ele tivesse dado nomes latinos, ele não usava o sistema binomial e os nomes do Brisson não são reconhecidos pelo Comitê Internacional de Nomenclatura Zoológica. No entanto, ele propôs vários géneros em 1760 e muitos desses géneros foram aproveitados e foi o caso do gene Passer. Portanto, o gene Passer foi então proposto em 1760 pelo Brisson. Aqui uma imagem de um guia relativamente recente, com fotografias, que é do Hume et al., que neste caso tem aqui a estampa que nos permite comparar o pardal comum à esquerda, que é o Passer domesticus, e depois à direita o pardal montês. O Passer domesticus é uma imagem que nós conhecemos bem. Temos aqui embaixo o macho nupcial, portanto com a coroa cinzenta, depois aqui os lados, a parte lateral da cabeça castanha, e cá está o babete preto, com o bico preto também, depois as faces de um branco sujo, por baixo cinzento e por cima castanho. O macho invernal aqui é a partir do outono, que é depois de fazer a muda, fica com o babete muito mais apagado, como se pode ver, e o bico torna-se amarelo, principalmente na base. Portanto, as cores são menos contrastadas. Está aqui o símbolo de macho NB, NB significa non-breeding, portanto é não nupcial, e BR, que está aqui embaixo, é breeding, que é nupcial. Portanto, aqui diz março a setembro, que é mais ou menos quando eles começam a nidificar, até, pode não ser setembro, pode ser agosto, até fazerem a muda. E aqui é depois de fazerem a muda, durante o período de inverno, estão com este aspecto. Na verdade, eles depois em março não mudam, porque a plumagem nupcial é adquirida por abrasão, ou seja, por desgaste das penas, e o bico vai ficando gradualmente preto. A fêmea tem um ar muito mais acastanhado e o seu aspecto é uniforme ao longo do ano. À direita temos o pardal montês, que tem várias diferenças em relação ao pardal comum. A primeira diz logo o tamanho, é uma ave bastante mais pequena, bastante, quer dizer, menos de 2 centímetros, tem a coroa totalmente castanha, não tem a parte central cinzenta, e depois o babete é mais pequenino, não se estende pelo peito, vem só aqui o mento, nem desce muito mais, e depois tem esta mancha escura na face, que às vezes nós dizemos na brincadeira que é a orelha preta, embora as aves não tenham orelhas, como nós sabemos. Uma das características do pardal montês é que os machos e as fêmeas são iguais. Ao contrário do pardal comum, em que há um grande dimorfismo sexual, no pardal montês são iguais. Às vezes eu vejo pessoas a partilhar uma foto de pardal montês e a dizer que é macho, porque, por analogia com o pardal comum, pensam que este padrão é característico dos machos, mas não. Os machos e as fêmeas são indistinguíveis à vista, por isso é que aqui, em vez de ter o símbolo de macho, tem só ADBR, que é Adult Breeding, portanto, adulto nupcial. Mais uma vez aqui, bem, aqui tem de fevereiro a agosto, portanto é desde o final do inverno até à muda, e o adulto não nupcial, reparem, a base do bico também amarela, portanto, como no pardal comum, o babete fica mais pequenino também, a mancha da face fica mais esbatida, e depois o juvenil, está cá em cima, o juvenil aqui começa a ficar logo com o padrão facial do adulto, enquanto que os juvenis de pardal comum ficam parecidos com as fêmeas, os juvenis de pardal montês começam logo a ficar com a coroa castanha e com a mancha auricular preta. Portanto, este é o aspecto, então, do pardal montês, recapitulando, nupcial com o bico preto, não nupcial com a base do bico amarela e as cores um bocadinho mais esbatidas, o babete mais curto, e em cima o juvenil. Vamos ver umas fotos. Estas fotos eu encontrei no eBird, e neste caso eu pus a data para vocês poderem apreciar melhor estas diferenças. Aqui temos 2 adultos na primavera. Peço desculpa porque, por alguma razão... não, a data está aqui em cima. Eu estava a olhar para baixo. Portanto, esta foi tirada em 20 de março, portanto, primeiro dia da primavera, quando eles já adquiriram a plumagem e as cores nupciais. O bico está totalmente preto, como podem ver. O babete está razoavelmente longo, já vem aqui até à garganta. A mancha auricular está bem definida. Portanto, isto são 2 adultos a preparar-se para iniciar a época de nidificação. Aqui, esta foi tirada em Espanha, que eu não consegui encontrar uma em Portugal assim tão evidente, que mostra a diferença entre o adulto e o juvenil. Portanto, aqui à esquerda o adulto, com o bico ainda totalmente preto. Isto foi então em 22 de maio. O juvenil já saiu do ninho, mas claro que as cores ainda estão assim um bocadinho difusas. Ainda tem aqui esta base amarela, mas isto não é o bico que mudou de cor, isto são as comissuras, que é aquela parte onde as mandíbulas se juntam, que é uma parte um bocadinho mais mole, que muitas aves juvenis têm. Tem aqui as comissuras amarelas. Está aqui o adulto, portanto o juvenil, a ser presumivelmente alimentado pelo adulto.
E aqui um indivíduo no inverno, neste caso no final do outono. Portanto, foi fotografado em 12 de dezembro, em Portugal. Reparem, babete muito mais pequenino e a base do bico amarela. Portanto, são as principais diferenças. É claro que, assim, à vista, nós só estando atentos é que vemos estas diferenças, mas é a principal diferença de variação ao longo do ano é a variação da coloração do bico. Não fica totalmente amarelo como o do pardal comum, que perde completamente o preto, ele fica aqui mais amarelado na base. Nos sítios onde as duas espécies ocorrem, não tanto cá em Portugal, mas mais no estrangeiro, há registros de hibridação entre o pardal comum e o pardal montês. Nós vemos aqui dois exemplos que eu encontrei na net, e o que nós vemos em ambos os casos, nós aqui os híbridos, vemos aqui a mistura do padrão dos machos das duas espécies. Por exemplo, aqui à direita vemos a coroa cinzenta, mas uma coroa menos contrastada do que a do macho do pardal comum, e a mancha auricular, mas uma mancha muito difusa, não é uma mancha tão bem definida como a do pardal montês. Aqui, no da esquerda, a mesma coisa, portanto, algum cinzento no centro da coroa, uma mancha auricular difusa. Isto é outro exemplo de híbrido. Há um autor que eu vou falar mais para a frente, que é o Danny Summersmith, que ele refere que os híbridos, embora às vezes também surjam em contexto de cativeiro, os híbridos ocorrem na natureza quando uma espécie entra na zona de distribuição de outra espécie e quando não encontra um parceiro da sua espécie, ele vai acasalar com aquilo que encontra de mais parecido, que é de uma espécie diferente. E que às vezes isso dá lugar à formação de híbridos precisamente pela escassez ou inexistência de parceiros disponíveis. Muitos híbridos, na verdade, destas duas espécies, pelo menos no eBird, aparecem também nos Estados Unidos, onde ambos os pardais foram introduzidos. Aqui um outro exemplo, este também nos Estados Unidos, com mais detalhe. Vemos aqui então a coroa cinzenta, mas menos contrastada, porque no caso do pardal comum há uma linha divisória bem clara que separa o cinzento do castanho. Aqui não, ele aparece misturado, como se pode ver. Portanto, aqui um castanho misturado com cinzento, e tem aqui uma mancha auricular difusa. Portanto, quando nós olhamos à primeira vista para este pardal, ficamos assim a pensar de que espécie é que se trata, porque realmente ele tem características das duas espécies. Vamos olhar para a distribuição mundial do pardal montês. Esta imagem é tirada do site da BirdLife. A legenda está aqui em baixo. O verde é onde ocorre o ano todo, portanto, native resident. Amarelo são zonas tipicamente mais nas latitudes elevadas, onde a espécie é migradora, onde só aparece na época dos ninhos, portanto será aqui no norte da Europa e da Ásia. Depois há aqui a azul umas zonas onde eventualmente só aparecem no inverno, mas como podem ver, na maior parte da sua área de distribuição, esta espécie é residente. Depois aparecem também aqui umas manchas de cor de laranja. Eles foi introduzido em vários países do mundo. Os dois casos mais relevantes são os Estados Unidos da América e a Austrália. Depois houve introduções de outros territórios, nas Filipinas, penso que nas Canárias, em mais um ou outro sítio, mas não são assim tão expressivas as populações. Mas no caso dos Estados Unidos e da Austrália vale a pena ver um bocadinho mais em detalhe. Nos Estados Unidos eles foram introduzidos na cidade de St. Louis, que fica aqui no Midwest, mais ou menos, no estado do Missouri, e a introdução está datada, foi em 25 de abril de 1870, em que 20 a 24 aves terão sido libertadas em St. Louis por um negociante de aves e que tinham sido importadas da Alemanha. Esta espécie inicialmente estabeleceu-se em meio urbano, portanto passou a ser o pardal da cidade, só que entretanto o pardal comum também foi introduzido nos Estados Unidos e espalhou-se. O pardal comum tem uma distribuição muito mais alargada no país e é maior, como eu já referi, e portanto ele consegue impor-se ao pardal montês. E quando os dois coexistem, o pardal montês acaba por ser empurrado para o campo, porque o pardal comum, que também gosta de ficar em cavidades, vai ocupar esses lugares e vai desalojar o pardal montês, impõe-se pela força, digamos assim. E, portanto, nos Estados Unidos também, onde os dois foram introduzidos, o pardal montês chegou primeiro, ocupou as cidades e depois o pardal comum, então, acabou por se impor nesse meio. E, atualmente, o pardal montês espalhou-se, mas não se espalhou muito. Ele entrou um pouco nos estados vizinhos, como aqui no Iowa e no Illinois,
mas a área de distribuição é relativamente contida, ao passo que o pardal comum, como eu disse, tem uma distribuição muito mais alargada. O outro caso é a Austrália. Na Austrália, o pardal montês foi introduzido, mas isto aqui depois é um grande mistério e ninguém sabe muito bem quando. Eu até já encontrei artigos publicados a dizer que gostariam de saber quando é que o pardal montês foi introduzido na Austrália, porque aparentemente ninguém sabe. Se calhar foi levado naquela altura em que havia aquelas sociedades de aclimatação que levavam espécies europeias para as antigas colónias britânicas, por exemplo, mas neste caso, pelo menos, isto não está documentado e ninguém sabe muito bem. Sabe-se que hoje em dia estão presentes aqui no Sueste, nas regiões de Vitória, Vitória é onde está a cidade de Melbourne, e de Nova Gales do Sul, que é um bocadinho acima onde está Sydney. Portanto, eles estão presentes numa área relativamente alargada, mas é uma espécie que é interdita na Austrália Ocidental, onde eles às vezes aparentemente chegam de barco, porque há algumas regiões em que eles também, como a Sardenha e outras que se pensa que poderão ter chegado de barco, porque os pardais viajam facilmente de barco, e eles às vezes aqui a Perth, que é uma cidade no oeste da Austrália, às vezes acho que chegam de barco vindos de Hong Kong e de outras zonas do Sueste Asiático, e portanto isto é uma ave que é interdita aqui porque ele é considerado também uma ave invasora e que pode causar danos, e aparentemente no oeste da Austrália a situação está contida. Agora, uma coisa curiosa que acontece na Austrália é que ele aparentemente consegue ser mais urbano que o pardal comum. Talvez porque a relação entre as duas espécies aqui é diferente em termos quantitativos. Não fui ler muito sobre isto em pormenor, mas eles aqui conseguiram ocupar mais o nicho urbano do que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Ora, para nós percebermos bem a situação do pardal montês no mundo, até por causa de uma situação que eu vou falar mais para a frente, eu pus aqui os dois mapas de comparação, ambos tirados do site da BirdLife. À esquerda o pardal montês, à direita o pardal comum. Como podem ver, o pardal comum foi introduzido em muito mais territórios, está presente em imensos países da África, aqui em Ilhas do Índico, na Austrália, na Nova Zelândia, no Pacífico, também nos Estados Unidos, como eu já referi, mas não vou falar agora das introduções. Olhemos para a parte verde, que é a parte da área de distribuição principal. Quando nós comparamos dois mapas, há logo aqui uma grande diferença, e a grande diferença é na China. Sendo que na China não há pardal comum, praticamente, e há imenso pardal montês. Na China, o pardal montês é o pardal urbano, porque não tem a concorrência do pardal comum. Mas, por exemplo, na Índia acontece o contrário. Na Índia não há pardal montês, está presente o pardal comum. Há outras zonas em que há diferença, também aqui no Médio Oriente, etc., mas estou aqui a salientar estes dois grandes países, mas um aspecto-chave é o facto do pardal comum não chegar à China. Portanto, eles distribuem-se aqui pela Ásia, vão até à Índia, Médio Oriente, mas na China e depois também aqui em muitos países da Indochina, o pardal dominante é o pardal montês. Eu já voltarei a esta questão da China, agora vamos falar um pouco das questões da conservação. Esta é a ficha do site da BirdLife. O pardal montês está na situação pouco preocupante, como podem ver, least concern, é uma espécie extremamente abundante a nível mundial, está aqui embaixo a estimativa populacional é entre 190 e 310 milhões de indivíduos, portanto é uma ave muitíssimo abundante a nível global. A nível da Europa também é muito comum, portanto também está no estatuto de pouco preocupante. Em Portugal a situação é um pouco diferente, atualmente a categoria é de quase ameaçado, portanto NT. NT é esta categoria que está aqui na transição entre o pouco preocupante e as três categorias de ameaçados, que é vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Eu costumo dizer que o NT é uma espécie de categoria em que nós colocamos a espécie sob vigilância. Ela não está ameaçada, mas temos que ir monitorizando porque poderá vir a estar se as condições se deteriorarem, que é o que muitas vezes acontece. Portanto, é uma espécie de categoria de transição entre o pouco preocupante e as espécies ameaçadas. Por isso é que se chama quase ameaçado. As espécies estão quase ameaçadas, não estão formalmente consideradas ameaçadas, mas estão lá perto. Aqui uma imagem retirada da lista vermelha, que está no site da Lista Vermelha das Aves. Isto foi publicado em 2023. Então podem ver da direita para a esquerda o Estatuto Global LC, portanto pouco preocupante, na Europa também. Em Espanha, tal como em Portugal, está quase ameaçado, está com o NT. NT significa Near Threatened. Em Portugal, no Livro Vermelho de 2005,
estava pouco preocupante, mas na lista vermelha mais recente passou. Isto aqui diz 2022, embora isto só tenha sido publicado em 2023, mas é o mesmo trabalho, é a lista vermelha mais recente. Então, como podem ver, mudou de categoria para quase ameaçado na lista de 2023. No site tem um PDF que dá alguns detalhes adicionais sobre as categorias das espécies que não estão pouco preocupantes, embora essas informações sejam relativamente sintéticas, ajudam-nos a entender a categoria. E o que diz no caso desta espécie é: apesar de a população não cumprir critérios que a coloquem numa categoria de ameaça, isso é expectável que venha a acontecer no futuro próximo, face à tendência decrescente que tem vindo a apresentar no número de indivíduos maduros e da área de ocupação, e admitindo-se que as causas dessa redução podem não ter cessado. Portanto, aqui não dá mais detalhes do que isto, mas dá-nos já umas pistas que é: a espécie está a diminuir em número e em área. Isto é então deste site, Lista Vermelha das Aves, onde se encontram os estatutos de ameaça e onde estão também os mapas do Atlas. Vamos olhar agora para a situação na Europa. Este mapa é do site ebba2.info, que é do segundo Atlas Europeu, foi publicado em 2020. EBBA significa European Breeding Bird Atlas 2, que foi o segundo Atlas Europeu, então já tinha havido um 30 anos antes. E aqui temos tons destas bolinhas encarnadas, do mais claro para o mais escuro significa mais abundância numa escala logarítmica. Portanto, é o número de casais estimados em cada quadrícula de 50 por 50. Como podem ver, a espécie é muito mais abundante no leste. Portanto, estamos a falar de Dinamarca e da Alemanha para lá. Aqui Balcãs, Polónia, Bielorrússia e depois pela Rússia fora. Portanto, a espécie é muito mais abundante para o leste e depois, quando vem para o oeste, estes tons mais escuros desaparecem. Em França os tons são clarinhos, em Espanha um bocadinho mais escuros, mas não chega aos tons escuros do leste, e em Portugal tons moderadamente claros. Portanto, nós estamos já na periferia da área de distribuição desta ave, que é uma ave mais do leste da Europa e principalmente da Ásia, como já vamos ver. Portanto, mas isto dá-nos uma noção da abundância relativa pela Europa. Aqui o mapa de comparação entre os dois atlas europeus, entre o primeiro feito na primeira metade dos anos 90 e o segundo feito ali por volta de 2015. Aqui os cinzentos representam as quadrículas de 50 por 50 km em que a espécie se manteve do primeiro para o segundo atlas, laranja onde desapareceu e azul onde apareceu. Este mapa mostra-nos algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, uma expansão muito clara para o norte da Europa, portanto, uma ocupação Noruega, Suécia, Finlândia. Houve uma expansão, reparem que isto terminava aqui mais ou menos na... Estocolmo é aqui, está nos 60 graus, portanto isto terminava um bocadinho acima dos 60 graus e agora vão até ao Ártico. Esta espécie foi por aí acima. Por outro lado, ela diminuiu de forma clara, mas não foi até bem no sul, embora haja uns quadrados laranjas no sul. Foi sobretudo aqui nesta zona centro-oeste. França, a parte noroeste de França e a metade sul de Inglaterra. Aqui é onde há a maior concentração de quadrados laranjas. Portanto, o que nós vemos é que está a diminuir nos sítios e está a aumentar noutros. E depois também há aqui umas alterações na Península Ibérica, embora aqui não são tantas e não dá para extrair tendências tão claras. Aliás, já vão ver nos mapas seguintes, que é muito curioso, a forma como o pardal montese está a evoluir na Europa é exatamente como está neste mapa, vê-se depois à escala nacional, que é ele está a desaparecer nos sítios e está a aparecer noutros. Portanto, está a haver uma transferência de regiões, digamos assim. Aqui vemos o gráfico com a evolução da população na Europa, segundo o Programa Europeu de Monitorização, que é o Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, portanto, que reúne todos os programas de monitorização de aves na Europa, incluindo o CAC, que é feito em Portugal, e que isto junta dados desde 1980, e o que nós vemos aqui é claramente uma tendência decrescente, com alguns altos e baixos pelo caminho, mas partindo de uma base de 100% em 1980, está agora nos 40%. Portanto, a nível europeu, atenção que o mapa, aquele mapa que viram nas duas imagens anteriores, mostra apenas a área de distribuição, não mostra a evolução da abundância. Este gráfico mostra a evolução da abundância. Eles podem continuar a ocupar a mesma área, mas ocorrer em densidades menores. E, portanto, a população diminui. E uma quebra de 100 para 40 é uma quebra de 60% em cerca de 40 anos. É uma quebra bastante acentuada. Eles continuam
NT, perdão, continuam um pouco preocupantes na Europa, talvez por serem muito abundantes. De qualquer forma, a tendência de declínio está cá. Agora vou-vos mostrar a situação em alguns países e começo pelas Ilhas Britânicas. Ilhas Britânicas aqui é o conjunto do Reino Unido e da Irlanda. À direita vemos um mapa de comparação dos 3 atlas. Eles já fizeram 3 atlas. Eles têm feito atlas de 20 em 20 anos e vão agora começar a preparar o quarto. O primeiro foi feito entre 1968 e 72, está aqui em cima. Depois houve um por volta de 1990 e depois houve um por volta de 2010, aqui entre 2008 e 2011. E eles, no site, eles usaram sempre a mesma grelha, e no site do BTO, que é está aqui embaixo, o BTO, que é o British Trust for Ornithology, eles têm lá uma ferramenta que permite comparar a evolução das espécies entre o primeiro e o segundo, ou o primeiro e o terceiro, ou o segundo e o terceiro. E então eu fiz a comparação entre o primeiro e o terceiro. E como é que isto se lê? O cor-de-rosa é onde a espécie se manteve, as setinhas pretas para baixo é onde desapareceu e as setinhas vermelhas para cima é onde apareceu, do primeiro para o terceiro. E o que é que nós vemos aqui? Uma situação parecida com aquilo que eu falei para a Europa. Ele manteve-se uma grande parte de Inglaterra, mas no sul praticamente desapareceu. É só setinhas pretas no sul e também aqui em parte do norte de Inglaterra. Por outro lado, uma clara expansão na Escócia e, mais surpreendente, a enorme expansão na Irlanda. Quase não havia pardal-montês na Irlanda e agora já ocupam toda a metade da direita. Portanto, como é que isto se explica? Eu não sei, não tenho uma explicação. É curioso porque eles não se expandiram só para norte, expandiram-se para norte e para oeste e desapareceram no sul e no centro. À direita, aqui é a evolução do número de quadrículas em que foi detectado nos 3 atlas, no primeiro 1700, no segundo 1400 e no terceiro menos de 1100. Portanto, apesar destas expansões na Irlanda e na Escócia, o número de quadrículas tem vindo a diminuir, porque, como se pode ver, há muito mais setinhas pretas do que setinhas vermelhas. Portanto, apesar de algumas expansões regionais, a tendência é de diminuição, como aliás se pode ver no gráfico. Eles têm um programa de monitorização que começou em 94, que é o Breeding Bird Survey, que também tem os gráficos online. Aliás, eu já tenho dito que, e já sugeri isto à CPEA, que era interessante que os gráficos da evolução das espécies dos resultados do CAC estivessem online, mas neste momento isso em Portugal não está disponível. Então o programa, desde 1994, mostra aqui uma evolução ascendente até 2013 e depois uma quebra. E claro que nós olhando para este gráfico parece, de facto eles diminuíram nos últimos anos, mas mesmo assim ainda estão aqui nos 140. Portanto, até parece que ao longo dos últimos 30 anos a evolução foi boa. Nos 30 anos foi, só que eles antes deste programa tinham um outro que já vinha desde 1950 e quando nós olhamos para a situação de longo prazo, isto é catastrófico. Porque o primeiro programa que eles fizeram começou em 1965, reparem, a quebra até 1995 foi para aí de 90%, depois em 95, que é quando eles alteram o programa, que passa a ser o Breeding Bird Survey, porque antes acho que isto se chamava Common Bird Census, e depois há aqui de facto um aumento ligeiro, que é este que nós vemos aqui no gráfico de cima, mas este aumento parte de uma base muito baixa, portanto, aí, mesmo com este ligeiro aumento, os pardais estão hoje 90 e muitos por cento abaixo do que estavam nos anos 60. Portanto, a par de uma redução geográfica, houve uma redução populacional gigantesca no Reino Unido. Isto já deu lugar a várias notícias, esta espécie também aparece nas notícias. Cito a título de exemplo aqui uma notícia do Guardian, relativamente recente, de 12 de novembro, em que fala que os números das aves selvagens continuam com um declínio bastante alarmante, e eu sublinhei aqui: numbers of tree sparrow also continue to decline sharply. Portanto, eles na notícia referem os números de pardais monteses, que é o tree sparrow, também continuam a diminuir fortemente, num total de 25%, 25% em todo o Reino Unido e 35% só na Inglaterra. Portanto, especialmente no sul, como nós já vimos, aliás, aqui no mapa. Portanto, isto na redução de longo prazo, que é desde 1970. Depois há aqui 61%, mas isto é para o conjunto das aves dos habitats agrícolas. Outro exemplo é o caso dos Países Baixos, que vulgarmente chamamos Holanda. Também tem um programa de monitorização que vem desde a década de 80. O gráfico é este que está aqui à esquerda. Começou nos 100% aqui em 1984 e depois não parou de descer e agora está para aí nos 20%. Portanto, em 40 anos, o pardal montês na Holanda diminuiu 80%. Está aqui o mapa que compara também a nível de quadrículas. Isto são quadrículas 10 por 10. A vermelho, aquela onde desapareceu,
curiosamente, mais uma vez encontramos aqui esta situação em que, apesar de ter sofrido uma grande redução a nível de território, houve uma região que foi colonizada de novo, onde a espécie não ocorria em 1973, que esta comparação é de 73 para 2015. Portanto, mais uma vez aqui este fenómeno de há um desaparecimento alargado, mas depois há pequenas bolsas que são colonizadas onde a espécie não existia. Portanto, houve aqui uma transferência, embora a dimensão da área que foi colonizada é muito menor do que a área de onde desapareceu, portanto, o panorama global é de declínio. Também nos Países Baixos foram feitas notícias, neste caso pelo CBS, que é o Central Bureau of Statistics da Holanda. Fizeram uma notícia em maio de 2024 a falar do aumento das aves de sapais e tanto de paúis e de água doce, mas uma queda nas aves de meios agrícolas, que é sempre um problema a nível europeu. E eu sublinhei aqui, while some species are on the decline, such as the European turtle dove and Eurasian tree sparrow. Portanto, há espécies que estão em declínio, que é o caso da rola brava e do pardal montês. Portanto, também esta notícia na Holanda a destacar o pardal montês como sendo uma das espécies que mais está a diminuir dentre as aves agrícolas. Em França, o panorama não é muito melhor. Temos aqui à esquerda um gráfico que nos mostra a evolução do índice de abundância da espécie desde 2001, segundo o programa, que é o equivalente ao nosso CAC, que é o Suivi Temporel des Oiseaux Communs, portanto o esquema de seguimento temporal das aves comuns, e desde 2001 até 2021, partindo de uma base de 100%, que é aqui o 1, chegamos a 2021, e isto aqui a olho está aqui nos 20%, portanto uma quebra de 80% em 20 anos. Isto é o gráfico que está à esquerda. À direita temos um excerto do livro vermelho das aves de França, em que tem aqui as categorias. Os que estão a amarelo são os que estão vulneráveis, os que estão a cor de laranja são os que estão em perigo. Portanto, tem o pardal francês em Espanha, em França, que é Moineau friquet, é o nome francês, já está classificado como estando em perigo face à dimensão da queda que está aqui. Isto aqui é 60,2% entre 2001 e 2019. Estava 60 e tal, mas entretanto até 2021 já caiu mais. Também em França se fizeram notícias sobre isto. À esquerda aqui uma notícia da LPO. A LPO é a Ligue pour la Protection des Oiseaux, portanto a Liga para a Proteção das Aves. Faz aqui um artigo a falar da proteção do Moineau friquet, portanto a proteção do pardal montês na Île-de-France, que é a região de Paris. E à direita uma notícia do jornal regional, o West France, também recente, de abril de 2024, a dizer que na região de Angers, que é no oeste, é no Val do Loire, o Moineau friquet, une enquête pour endiguer une disparition annoncée. Portanto, já estão aqui a falar que esta espécie está em vias de desaparecer da região. Aliás, já vimos que em França a espécie é pouco abundante, vimos há pouco no mapa, e este gráfico deixa também claro que a situação não é brilhante. Vamos ver qual é a situação na nossa vizinha Espanha. Partilho aqui o mapa do segundo Atlas espanhol, que foi publicado em 2002 ou 2003, em quadrículas 10x10. Vemos que a espécie tem uma distribuição alargada na península, que é mais contínua na metade norte, sobretudo aqui na meseta norte, Aragão, Catalunha, País Valenciano e parte da meseta sul. É um bocadinho mais, bastante mais descontínua no sul, na Andaluzia, na Extremadura e também aqui nas Astúrias e na Cantábria. Mas, de uma forma geral, bastantes manchas de presença, também aqui nas Ilhas Baleares e na Gran Canária, que é esta ilha aqui em baixo, onde eu, se não estou em erro, fui introduzido. Aqui do Atlas mais recente, que foi publicado há 3 anos, e que compara com o segundo Atlas, embora não tenham mostrado o território todo, as zonas a cinzento não foram mostradas. Aqui a legenda é a amarelo é onde se mantém, a azul onde apareceu de novo e a vermelho onde desapareceu. Bem, aqui salta-nos logo à vista a quantidade de bolinhas vermelhas, em especial no norte. Portanto, aqui no País Basco, Navarra, certas zonas da Galiza, também aqui nesta zona da transição da Extremadura, da parte oeste da Extremadura, e no sueste. Embora haja algumas bolinhas azuis, sobretudo aqui no oeste e algumas no sul, mas as bolinhas vermelhas predominam. Eles fizeram as contas e das quadrículas amostradas dos 2 Atlas, o pardal montês desapareceu em 17%, que é uma quebra também
bastante expressiva. O gráfico com a evolução populacional em Espanha também não é muito melhor, partindo de zero, aqui em vez de partir de 100% parte de zero, portanto são percentagens positivas e negativas. De 98 andou aqui aos altos e baixos, caiu para quase menos 50, depois parece ter havido aqui uma recuperação, mas apesar de tudo, o gráfico termina em 2018, apesar de tudo uma diminuição de 20% face a 98, não sei qual é a situação mais recente, porque a CEL ainda não partilhou, a CEL está aqui em cima, é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, que é parceira da BirdLife em Espanha. Portanto, o gráfico de Espanha não parece tão mau como o de Inglaterra e da Holanda e de França, mas também não é brilhante. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Tal como nos países anteriores, também se têm feito notícias. Este, por exemplo, é do jornal La Vanguardia e que diz gorrión é um pardal, gorrión em vias de extinção por culpa das más práticas agrícolas. Portanto, este artigo já nos dá pistas de que a atividade agrícola, nomeadamente a industrialização, está aqui escrito no LID, a industrialização da atividade agrícola e a utilização indiscriminada de pesticidas, que acaba por ser prejudicial a esta ave que vive nos meios agrícolas e, como já vimos, também se alimenta de insetos. Portanto, como podem ver, por toda a Europa o pardal montês a diminuir e em todos os países vão aparecendo notícias a chamar a atenção para a situação muito desfavorável em que se encontra este pardal. Portanto, esta já tem mais uns anos, mas a situação corresponde àquilo que viram no gráfico, é de novembro de 2018. Por fim, vamos olhar para a situação em Portugal. Aqui partilho a imagem com a página desta espécie no primeiro Atlas de nidificantes, que foi publicado em 1989, em folhas de 20 por 32. Vemos uma distribuição ampla de norte a sul, mais contínua a norte do Tejo e com bastantes falhas no Alentejo, portanto, tal como em Espanha, mais comum na metade norte do que no sul, que aliás está aqui escrito no texto, no terceiro parágrafo, aparentemente é mais comum no litoral norte e centro do que no resto da sua área de distribuição, e no segundo parágrafo fala do habitat, prefere zonas agrícolas de cultura não arvense, em mosaico e onde a exploração se encontra associada a bosquetes de folhosas. No interior alentejano, frequenta em especial matas ribeirinhas na proximidade de explorações agrícolas. Portanto, sempre com presença de alguma agricultura e árvores onde eles provavelmente utilizam que eles utilizam para nidificar. Portanto, esta é era a situação em 1984. Distribuição vasta, algumas descontinuidades, em especial, como eu disse, aqui no interior sul. Agora avançamos para o segundo Atlas, que foi feito de 1999 a 2005, portanto 20 anos depois do anterior. Aqui a malha é 10 por 10 km, no mapa da esquerda vemos a distribuição, mesmo com 10 por 10 km, a norte do Tejo a distribuição aliás, até desce um bocado para a metade norte do Alentejo, portanto até aqui à latitude de Évora, está presente em quase todas as quadrículas, são muito poucas falhas, há aqui umas falhasitas aqui e acolá, mas a espécie tem uma ampla distribuição. Onde há o maior buraco, digamos assim, é aqui no distrito de Beja. Portanto, aqui é que se verifica, neste Atlas com esta malha, onde se verifica a maior descontinuidade, onde há poucas bolinhas que nem sequer são confirmações. As confirmações são as bolinhas maiores. À direita, o mapa de abundância, com tom, este não está modelado, porque a espécie não é tão abundante, mas com tons de vermelho progressivamente mais escuro, do amarelo até ao vermelho. Tendencialmente as zonas mais vermelhas, como já dizia no Atlas anterior, estão concentradas aqui no litoral norte e centro, onde os tons são mais escuros, no Trás-os-Montes já domina mais o amarelo e o laranja, embora aqui ainda com alguns vermelhos na beira baixa. Depois também aqui algumas zonas de vermelho aqui entre o Ribatejo, o Extremadura, Setúbal, certas zonas do Alentejo, mas depois cá para baixo já é mais amarelo. Portanto, a tal maior abundância no norte, embora com algumas assimetrias entre regiões, como podemos ver. Isto é então do segundo Atlas. Finalmente o terceiro Atlas, que está online no site da Lista Vermelha, à esquerda o mapa de distribuição, e o que salta aqui à vista neste mapa, portanto aqui as cores representam se a nidificação possível, provável ou confirmada. O que salta à vista neste mapa é que de repente apareceram muitos buracos a norte do Tejo, que não tínhamos nos dois Atlas anteriores. Só tínhamos buracos assim expressivos no distrito de Beja e agora temos buracos desde Trás-os-Montes até ao Algarve. E mesmo no litoral já está tudo muito mais descontínuo. E no mapa da direita é o mapa de comparação entre ambos os Atlas. Verde é onde apareceu, azul é onde mantém, vermelho é onde desapareceu.
e eu aqui dei-me ao trabalho de contar as quadrículas para conseguir quantificar isto. E o que eu verifiquei foi que houve 103 quadrículas novas, portanto são as verdes. O país, para terem uma noção, são cerca de 1000 quadrículas, aproximadamente. Houve 103 novas, mas houve 306 vermelhas, portanto 306 onde ele desapareceu. E aqui não estão concentradas no sul, estão em todas as regiões, mesmo no Minho e no Douro Litoral, portanto as zonas onde a espécie supostamente é mais abundante, em todas as regiões do país nós temos manchas de bolinhas vermelhas. Portanto, o pardal montês está a diminuir de norte a sul do nosso território. É este o panorama atual. Este Atlas foi publicado em 2023, os trabalhos de campo são na data que aqui estão, de 2015 a 2021, portanto, tal como no resto da Europa, assistimos a um declínio, e é um declínio bastante rápido, porque isto é a comparação com o Atlas anterior, feito há 20 anos. Aqui o gráfico que eu também costumo partilhar da frequência de observação em Portugal, neste gráfico nós vemos, há aqui umas variações entre um bocadinho mais em junho, um bocadinho menos em setembro. Eu reparei que noutros países europeus também diminui no verão, não sei exatamente explicar porque é que isto acontece, ou estão mais discretos quando fazem a muda ou fazem alguns movimentos. Agora, o que nós vemos aqui é que a abundância ao longo do ano anda aqui em torno dos 2%. Anda aqui em torno dos 2%. Portanto, é uma espécie relativamente pouco abundante no nosso país, que só aparece em 2% das listas do eBird. Há então esta quebra no verão, que eu não tenho uma explicação direta para oferecer, pode ter sido, como disse, só de estarem na muda ou de estarem em dispersão, mas pronto, de resto os valores são mais ou menos uniformes ao longo do ano. Agora reparem, 2% mostra bem que é uma espécie pouco abundante. Eu, por curiosidade, comparei aqui para vocês verem a abundância na China, onde, como eu disse, não há pardal comum. Reparem na escala: 40, 42, 48, 50, 52. Portanto, metade das listas do eBird tem pardal montês. Isto dá-nos bem a noção do que é a abundância do pardal montês na China. Ora, da China há uma história verídica que tem a ver, que envolve exatamente esta espécie da qual possivelmente já terão ouvido falar e que eu, a propósito aqui do pardal montês, quero recuperar. E que foi a chamada Campanha das 4 Pragas. Foi uma campanha que foi feita no tempo do líder chinês Mao Tse-tung, que está aqui nesta imagem, e no âmbito daquilo que se chamava o grande salto para a frente, ou o grande salto adiante, que teve lugar entre 1958 e 1962. Então, durante esta altura, em 1958, o Mao Tse-tung declarou que os pardais eram uma praga e tinham que ser exterminadas. E então lançou a campanha das 4 pragas, também chamada campanha de eliminação dos pardais, ou até campanha Mata um Pardal, que isto tem vários nomes e várias traduções, mas não era só para os pardais, eram na verdade 4 pragas. E há uma imagem que até está na Wikipédia que referenta um cartaz de 1958 e que era um cartaz de divulgação para promover esta campanha. E então as 4 pragas eram os mosquitos, que estão aqui em cima, as moscas, os pardais e as ratazanas. Aliás, o pardal até se percebe que é o pardal montês, porque embora a imagem não esteja muito realista, tem aqui a manchinha auricular escura, que é uma das marcas características desta espécie, como já vimos. Então, o governo chinês promoveu o extermínio em massa destas 4 espécies, incluindo os pardais. O problema é que esta campanha de extermínio, que resultou na morte de milhões de pardais, originou graves desequilíbrios ecológicos, porque os pardais, como nós já vimos, alimentam-se também de insetos e os insetos, ao não terem subitamente um dos seus principais predadores, no ano seguinte proliferaram de tal modo que as colheitas depois foram um desastre, e na sequência desta campanha
deu-se a grande fome chinesa entre 1959 e 1961, em que morreram dezenas de milhões de pessoas. O desastre foi tão grande que depois, em 1960, o governo declarou que já não era preciso matar pardais e o alvo passaram a ser os percevejos. Mas a população de pardais diminuiu imenso, embora depois, nos anos seguintes, aparentemente tenha recuperado. Ora, eu, a propósito desta campanha, gostava de referir também aqui uma pessoa que foi uma escritora chinesa chamada Elizabeth Comber, mas que escrevia sobre o pseudónimo Han Suyin. Esta senhora nasceu na China, embora ela depois tenha vivido em Singapura, em Hong Kong e noutros países, mas ela estava em Pequim quando se dá o início desta campanha. Ela era apoiante do regime, é preciso deixar isto claro. Ela era apoiante do regime, embora não vivesse lá, e ela testemunhou o que foi o início desta campanha. E então, em 1959, em 10 de outubro, ela publicou um texto no The New Yorker. Eu não consegui ler o texto todo, porque isto está fechado. E o texto chamava-se The Sparrow Shall Fall, que, como se recordarão, era aquele mote de abertura desta sessão. E neste texto ela descreve, dá uma série de detalhes que nos ajudam a entender como é que esta campanha decorreu. Atenção que ela apoiava a campanha, porque depois o próprio site do New Yorker, onde está arquivado, refere que houve um amigo indiano, um amigo ou uma amiga que lhe escreveu a lamentar que se estivesse a matar aqueles pardais todos, e ela ter-lhe respondido que, pois, mas na Índia deixam-se milhões de pessoas a morrer à fome para não se matarem nem aves nem insetos. Portanto, obviamente que havia aqui também questões de atitude ideológicas no meio. Ela publica este artigo, como eu disse, eu não consegui ler, mas nós conseguimos saber um bocado o que é que este relato nos faz chegar através de um livro de outro senhor que eu também refiro aqui, que foi talvez a maior autoridade até hoje sobre pardais, que foi o engenheiro inglês chamado Dennis Summersmith, que morreu em 2020, pouco tempo antes de completar 100 anos, portanto ele tinha 99 anos de idade, e ele dedicou, embora a atividade profissional dele fosse diferente, ele interessou-se muito pela ornitologia, muito em particular pelos estudos pardais, e durante dezenas de anos ele dedicou-se aos estudos pardais e correu o mundo todo à procura das várias espécies de pardais para os estudar. Ele publicou vários livros, um deles é este, que dá conta das viagens dele, que se chama In Search of Sparrows, portanto, em busca dos pardais, que foi publicado há alguns anos, não tenho agora presente a data, e que está ilustrado, e ele descreve um bocado o que foi o extermínio dos pardais na China, com base em parte no artigo da escritora que eu referi, e tem lá também alguns desenhos feitos por outro autor, e que está aqui descrito os velhos e os mais débeis também tinham, mesmo que não conseguissem, que não fossem fisicamente capazes de exterminar os pardais, que tinham que se juntar à campanha, nem que fosse a bater tampas de panelas e a lançar foguetes para espantar os pardais, para eles morrerem de exaustão. E o que ele conta do relato do tal artigo publicado no New Yorker é que só em Pequim, no primeiro dia, foram mortos 60 mil ou 100 mil pardais, e depois, ao fim de 3 dias, aquilo já tinha chegado às centenas de milhares, e que depois isto se replicou por toda a China, e que, portanto, terão sido mortos milhões e milhões de pardais. E ele, quando visitou a China, ele disse que tinha bastante... Ele visitou nos anos 80, salvo erro, e que ele tinha curiosidade de perceber qual era a situação do pardal montês na China. Então depois falou com especialistas locais e ficou a saber que depois da campanha terminar, os pardais que tinham levado uma grande quebra populacional acabaram por recuperar e voltaram a ser tão abundantes como eram anteriormente. Agora, não deixa de ser um bocadinho irónico que na China tentaram exterminar os pardais, e portanto até foram feitos cartazes do regime, e foi publicado até aquele artigo a dizer o pardal deve tombar, mas a campanha foi um desastre, como se viu. Paradoxalmente, na Europa, onde
a própria União Europeia e vários países dizem querer proteger as aves selvagens, assistimos ao declínio inexorável deste pardal em vários países europeus por força, enfim, do modelo de desenvolvimento que tem sido a usar e, portanto, intencionalmente ou não, é na Europa, aparentemente, que o pardal montês está numa situação mais delicada e da qual, honestamente, não sei muito bem como é que vai sair. A ficha resumo desta espécie, como habitualmente, para recapitular aquilo que falámos hoje. O pardal montês distribui-se, como vimos, tem uma distribuição muito vasta pela Europa e pela Ásia, desde a Península Ibérica até ao Extremo Oriente, tendo sido introduzido também nos Estados Unidos, na Austrália e noutros territórios. É particularmente abundante no Oriente, como aliás aqueles gráficos que eu mostrei de frequência na China ilustram. Portanto, eles hoje são muito abundantes na China, aparecem em 45, 50% das listas. É uma espécie essencialmente residente, pode fazer pequenos movimentos, mas está presente na sua área de distribuição durante todo o ano. Pode hibridar com pardal comum, tanto nas zonas de origem como nas regiões onde foi introduzido. Os híbridos são frequentes nos Estados Unidos. E em situação na Europa, vimos que está em declínio em diversos países, como eu aqui apresentei, Países Baixos, Reino Unido, França, Espanha e Portugal. Portanto, está em declínio. Em Espanha, concretamente, ainda hoje é mais comum na metade norte, mas está em declínio e por isso já tem o estatuto de quase ameaçado. Em Portugal também ocorre de norte a sul, mas já com cada vez mais descontinuidades. É hoje bastante escassa a sul do Tejo. Também está em declínio, quer em números, quer em área de distribuição, e foi colocado igualmente na categoria quase ameaçado. Vimos que a frequência de observação diminui um pouco no final do verão, embora as causas não estejam muito claras, e vimos que foi alvo de uma campanha de extermínio na China no final da década de 50, embora essa campanha não tenha tido os resultados pretendidos e tenha tido outras consequências bastante gravosas. Era isto que eu tinha para vos contar sobre o pardal montês, uma ave razoavelmente comum, embora em diminuição, que ainda vamos vendo pelo nosso país, com uma ampla distribuição a nível mundial, mas que, como vimos, tem aqui muita informação interessante que nos ajuda a compreender melhor a situação da espécie. Muito obrigado pela vossa atenção e agora fico à disposição para as vossas questões.